Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de janeiro, festa de São João Bosco, presbítero, fundador dos Salesianos, pai e mestre dos jovens. João Bosco tinha um propósito firme e constante, levar o maior número de almas ao paraíso. É que ele sempre cultivou em seu coração, colocando acima de tudo a salvação eterna dos que encontrava pelas ruas ou que batiam à sua porta. Seu zelo com as crianças de rua, pobres ou sem educação, exigia paulatinamente uma vida mais espiritual do que social. O fogo da caridade que animava o sacerdote era o desejo de amar o Deus Todo-Poderoso em quem encontrasse. Dai-me as almas e pegai todo o resto. Era o lema que se destacava em seu quarto. João Bosco nasceu em 16 de agosto de 1815, em uma família de camponeses, uma fração de Castel Novo de Asti, num lugar chamado Bec. Seu pai, Francesco, que havia se casado com Margarida em segundo casamento, morreu com apenas 33 anos, de pneumonia, quando João Bosco tinha só 2 anos de idade. Para sua família, a estrada começou a se tornar íngreme. A notável inteligência de Joãozinho, que emergiu já em tenra idade, logo se defrontou com a hostilidade de seu meio-irmão Antônio, que achava uma perda de tempo ler livros. A arrogância de seu meio-irmão obrigou Dona Margarida a mandar João sair de casa, encontrando-lhe um trabalho como garçom na casa de campo Mólia. João Bosco havia apenas feito a sua primeira comunhão, mas já atraía em torno de si muitos coetâneos, aos quais falava de Jesus com uma linguagem atraente, com jogos e acrobacias que havia aprendido em circos. A vivacidade intelectual do rapaz não passou despercebida. Em 1829, pelo capelão de Murialdo, padre João Calosso, que antes de morrer repentinamente lhe deu as primeiras lições de latim. Somente assim, em 1831, João pôde retomar seus estudos e completar seus cursos elementar e ginasial em 4 anos. Para pagar as lições, trabalhava como alfaiate, garçom, estribeiro, carpinteiro, sapateiro, ferreiro. Este estudante valoroso e de memória surpreendente logo chamou a atenção de São José Cafasso, sacerdote que o encaminhou ao seminário. Em 5 de junho de 1841, foi ordenado sacerdote na capela do arcebispado de Turim. A seguir, transferindo-se para o internato eclesiástico da cidade, começou seu apostolado na vizinha igreja de São Francisco de Assis, onde se dedicou aos jovens mais pobres que encontrava nas ruas, nas casas abandonadas e nas prisões, provenientes muitas vezes dos campos, incivilizados e desorientados pelo processo de industrialização daquela época. Em 8 de dezembro de 1844, inspirado por São Felipe Neri, fundou um oratório dedicado a São Francisco de Sales, cuja sede, a seguir, foi estabelecida em Valdoco. Dessa forma, Dom Bosco dava início também à congregação salesiana em prol da juventude. Mais tarde, em 1872, junto com Santa Maria Domênica Mazzarello, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a educação da juventude feminina. Esta missão salesiana assumiu logo um caráter internacional. O Boletim Salesiano, divulgado em 26 idiomas e em 135 países. A tradução dos seus textos de hagiografia
e pedagogia em várias línguas, enquanto o santo ainda vivia, sempre inspirados em uma abordagem educativa e jamais repressiva. O sacerdote era um promotor convicto da boa imprensa católica, que visava combater os efeitos funestos daquela imprensa má, que veiculava mentiras e heresias. Tantos compromissos católicos, espirituais, pastorais e sociais, além de uma incondicionada fidelidade ao Papa, não poderiam não criar, para o fundador dos salesianos e salesianas, inimizades, perseguições e ataques, em um período de governo liberal e maçônico. No entanto, Dom Bosco era tão estimado pela opinião pública, pela sua obra educativa, que em várias ocasiões foi escolhido como mediador entre o Estado e a Santa Sé. A Igreja do Sagrado Coração em Roma, construída a pedido do Papa Leão XIII, com a ajuda da providência, tornou-se lugar de espiritualidade e âncora social para inúmeros jovens. Formar cidadãos honestos e bons cristãos foi a missão à qual o santo se dedicou até a morte, ocorrida em 31 de janeiro de 1888. Por isso comemoramos hoje o seu dia. Todos os santos são comemorados no dia da sua morte. Pio XI beatificou Dom Bosco em 1929 e o canonizou 5 anos depois, em 1934. São João Paulo II, por ocasião do centenário da sua morte, o declarou pai e mestre da juventude. Inúmeros jovens ainda frequentam a sua escola. A eles, Dom Bosco recorda que ser bom não consiste em não cometer erros, mas em ter vontade de se arrepender. Trata-se de um caminho de santificação que, para usar as palavras de São Domingos Sávio, seu aluno, consiste em ser felizes e no perfeito cumprimento dos próprios deveres. Eis o carisma da alegria, que o Papa Francisco admitiu ter aprendido quando criança ao frequentar a 6ª série dos salesianos na Argentina. Então vejam, o Papa Francisco estudou com os salesianos no colégio dos salesianos. Então hoje nós queremos homenagear esse grande santo da Igreja, São João Bosco, e homenagear as irmãs salesianas que trabalham aqui conosco em Cachoeiro, na nossa diocese, no Vilagindo, ser gratos a elas pelo trabalho bonito que fazem com as crianças, com os adolescentes, com a nossa juventude. Que Deus abençoe as irmãs salesianas espalhadas no mundo inteiro. Eu já trabalhei em muitos lugares onde as salesianas trabalham. O trabalho delas é sempre muito bonito, nas obras sociais, nos oratórios, reunindo as crianças, adolescentes e jovens e dando mais dignidade, mais alegria, mais vontade de viver para essa população que é tão importante, tão cara para a nossa igreja. Homenageamos também o Padre Caio, que teve toda a sua formação com os salesianos e que agora trabalha aqui conosco, é diocesano aqui da Diocese de Cachoeiro. Então, que São João Bosco interceda por todos os salesianos e salesianas, eles que já tiveram paróquias aqui na nossa diocese e que tiveram que sair porque assumiram novas missões. Mais um agradecimento especial e a nossa homenagem às irmãs salesianas que estão ainda conosco. Que Deus os abençoe e faça brotar muitas vocações para esse trabalho bonito, dando continuidade ao carisma de São João Bosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Bosco, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.